Saudações ao povo bacamarteiro, né? Meus irmãos bacamarteiros e bacamarteiras de Pernambuco e de todo o Brasil. Eu venho aqui iniciar uma série de conversas, né, sobre a nossa manifestação, o nosso folguedo, né? Um folguedo sesquicentenário, né, com 150 anos, e que vem se afirmando cada vez mais. Tive a oportunidade de participar como pesquisador do inventário do Bacamarte em Pernambuco, que já foi encaminhado para o IPHAN, né? E a partir desse momento a gente vai fazendo uns takezinhos aqui sobre essa história, essa luta tão antiga. E agora eu vou começar por um fato que foi a tentativa de regulamentação, né? E o início dessa regulamentação, que aconteceu lá na década de 1990, quando o vice-presidente da República era um pernambucano, Marco Maciel, e foi encaminhado por Roberto Benjamin, presidente da Comissão Pernambucana de Folclore, foi encaminhado um ofício pedindo para que se incluísse a brincadeira do Bacamarte dentro da lei de regulamentação das armas no Brasil àquela época. Então, eu vou ler aqui o resumo desse ofício para que a gente possa iniciar esse bate-papo sobre a cultura do Bacamarte, que dizia assim: acaba de ser sancionada a Lei 9437 de 97, que regula a posse do uso de armas de fogo. Preocupa-nos que a interpretação restritiva do seu texto venha a ser adotada a nível local, por autoridades pouco conscientes da relevância da tradição folclórica nordestina dos bacamarteiros, podendo importar em ameaça a sua sobrevivência. Considerando que a referida lei será regulamentada nos próximos 60 dias pelo Poder Executivo, e sabedores da preocupação de Vossa Excelência com a preservação de nossas tradições, vimos solicitar o seu empenho pessoal para que a referida prática esportiva tradicional receba um tratamento explícito no texto da regulamentação da lei, que garanta a viabilidade da sua sobrevivência. Segundo o pesquisador Olímpio Bonaldi Neto, em seu livro Bacamarte, Pólvora e Povo, nunca nenhum distúrbio ou crime ocorreu motivado por bacamarteiro em exibição pública. Eu vou pular aqui para o final, que vem dizendo aqui: em sentido estrito, não chega a se constituir em uma arma, mas apenas em uma representação dela, que seria uma rememoração das comemorações dos voluntários da pátria no retorno da Guerra do Paraguai. Esperamos que, com sua oportuna manifestação junto aos órgãos de governo, seja possível evitar que esta tradição venha a ser prejudicada por uma interpretação de uma ordem legal estabelecida com outros objetivos, quais seja a paz social, a qual os bacamarteiros jamais constituirão ameaça. Certos da atenção de Vossa Excelência, firmamo-nos atenciosamente. Roberto Benjamin, presidente da Comissão Pernambucana de Folclore. Atendendo a esse pedido do Roberto Benjamin, o vice-presidente à época, o Marco Maciel, ele mandou uma comunicação para o ministro Nelson Jobim, que eu não tenho certeza, mas ou era ministro da Justiça, porque ele já foi ministro da Justiça, ou era ministro das Forças Armadas, né? Então, ele manda essa missiva aqui para o ministro. Caro ministro Nelson Jobim, em anexo, estou encaminhando carta que me dirigiu o Dr. Roberto Benjamin, presidente da Comissão Pernambucana de Folclore. Rogo-lhe o obséquio de que, na fase de estudo da regulamentação da Lei 9437 de 97, seja considerada a preocupação contida na correspondência acima. Aproveito a oportunidade para enviar-lhe o livro Bacamarte, Pólvora e Povo, de autoria de Olímpio Bonaldi Neto. Cordialmente, abraço fraterno de Marco Antônio Maciel, vice-presidente da República. Então,
o decreto saiu, né? Era um decreto com a numeração de 2222, não era o Expresso 2222, mas era o decreto 2222, de 8 de maio de 1997. Então, 8 de maio de 1997. O primeiro decreto que consta afirmando a isenção, né, de qualquer atribuição legal, né, demasiada, porque na verdade tinham as atribuições que vão ser consideradas aqui, né, dos bacamarteiros, daqueles que fazem festa com o bacamarte. E essa lei institui o Sistema Nacional de Armas. Então aquela lei, a 2222, instituiu o SINARME, o Sistema Nacional de Armas, né? Certamente em atenção aos gestores da Comissão de Folclore do Roberto Benjamin, se estabeleceu condições de registros de arma de fogo, para registro de armas de fogo, excetuando as consideradas obsoletas. Ou seja, ficou fora da questão das obrigações de registro as armas obsoletas, né? E no artigo 3º incluiu aquelas usadas para atividades folclóricas, que são as nossos bacamartes, né? Então o atirador de festa, ele só fica a partir dali com a obrigação de comunicar às autoridades municipais e de pegar guia de tráfego, porque naquela mesma época, logo posteriormente, nesse momento, nesse ínterim não, até 2002, só havia necessidade de fazer a comunicação para as autoridades municipais. Em 2002, se cria a ITA 024 de 2002, dentro do departamento da Diretoria de Produtos, de Fiscalização de Produtos Controlados, no Comando Geral das Forças Armadas. E aquela ITA era específica para regulamentar e para cobertar juridicamente, né, os bacamarteiros. E a gente sobreviveu muito tempo graças a essa iniciativa que teve o Olímpio Bonaldi junto com o Roberto Benjamin lá na década de 90. Né? Assim, o atirador de festas agora tem pleno amparo legal do artigo 24 da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Então, em 2003, quer dizer, 2002 a gente já tinha a ITA, né? Em 2003 ele passa a fazer parte dessa lei, que era do dia 24 e que se chama de 24, do artigo 24 da Lei 10.826, né? É isso, gente. Então, a partir dali começa a afirmação do nosso folguedo a nível nacional, porque aí começaram a aparecer os grupos, vieram grupos inclusive de lá do Rio Grande do Sul para cá, que tinham atividades semelhantes para fazer pesquisa. Nessa época eu me reuni, já posteriormente, isso aí já na década de 2010 mais ou menos, né? Um deputado chamado Fichinha veio para cá pesquisar como é que funcionava, como é que se regulamentava, como é que acontecia toda essa organização que existe do bacamarte em Pernambuco, né? E a gente pôde transferir esse conhecimento para eles lá, e hoje a gente tem um folguedo acobertado, né? Houveram muitos equívocos, mas que agora foram dirimidos, e a gente continua fazendo a arte do ribombo, que está marcado, gravado no nosso cromossomo de nordestino, de brasileiro, e que com certeza terá longa vida. Valeu, gente! A gente vai ficar por aqui, mas aí a gente vai dar continuidade olhando à luz dessa obra Bacamarte, Pólvora e Povo, para que a gente possa discutir e cada vez mais a gente ter propriedade desse imperativo, porque a gente pode chamar de imperativo quando se trata de uma coisa que está na gente, né, culturalmente, que é a brincadeira do bacamarte, principalmente aqui no Nordeste brasileiro. Abraços em todos e todas, longa vida ao bacamarte.